Olá, sétimo ano. Eu sou o professor Leonardo e vamos estudar nessa aula as formas de propagação de calor. A definição de calor é dada como energia térmica em trânsito, provocada por uma diferença de temperatura. Ou seja, quando temos dois corpos de temperaturas diferentes, esses corpos tendem a buscar o equilíbrio térmico, ou seja, eles vão querer ficar com a temperatura igual. Quando a gente coloca um cubo de gelo sobre a mesa, esse cubo vai derreter. Por quê? Porque ele tende a ficar, a água vai querer ficar com a temperatura do ambiente. Vai estar buscando sempre esse equilíbrio térmico. E para acontecer esse equilíbrio, existe uma energia em trânsito, que causa diferença de temperatura. Essa energia que é o calor. Então, a gente tem que diferenciar bem o que é calor e o que é temperatura. No slide anterior eu falei que calor é energia em trânsito, a partir do momento que ocorre uma diferença de temperatura. E o que é temperatura? Temperatura é definida como o grau de agitação das partículas que constituem o corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas. Quanto menor a temperatura, menor a agitação dessas partículas. Então podemos observar que aqui no sólido as partículas praticamente não apresentam uma agitação. No líquido você já percebe alguma agitação. O gasoso, as partículas estão bem agitadas, dispersas. E no plasma, que é uma outra estado físico da matéria, temos uma agitação imensa, muito maior se comparado ao sólido. Então, relembrando, calor, energia em trânsito. Temperatura é definida como o grau de agitação das partículas. E, erroneamente, às vezes a gente utiliza a palavra calor e a palavra temperatura para explicar algumas coisas do nosso dia a dia que cientificamente não estão corretas. Então, sensação térmica está bem relacionada às palavras de frio e quente. Sempre que a gente tem uma sensação térmica, a gente vai associar essas duas palavras. Temos a sensação quente quando ganhamos calor. Então, se você põe a mão numa superfície com a temperatura maior do que a da sua mão, aquela energia vai transitar para a sua mão, para que busque equilíbrio térmico. Então, se você põe a mão em algo com 50 graus, essa energia vai ser tão intensa que você vai sentir a queimadura. Então, você está sentindo quente. Essa é a sensação que temos quando ganhamos calor. E temos a sensação de frio quando perdemos calor. Da mesma forma, você coloca a mão em algo gelado que está com uma temperatura inferior à da sua mão, que geralmente é próximo dos 36 graus. Então você vai ter a sensação de frio, porque a energia em trânsito, que é o calor, está saindo da sua mão para o objeto que está em temperatura menor, buscando o equilíbrio térmico. Quando esse objeto alcança a temperatura da sua mão, você não sente mais nenhuma sensação, só do tato, mas de temperatura você não percebe mais. Como a temperatura média do corpo é 36,5, aí podemos dizer que se tocamos um material acima de 37, teremos a sensação de quente. E qualquer material com temperatura abaixo de 36, teremos a sensação de frio. E por que um objeto metálico parece sempre mais frio que um objeto de madeira? Por exemplo, quando estão à mesma temperatura. Você encontra um objeto de metal e um objeto de madeira na mesa da sua casa. Você põe a mão na madeira e põe no metal, você tem a impressão que o metálico parece mais frio. É uma sensação térmica. Nesse caso, como o metal é o melhor condutor de energia, ele vai dar uma sensação de transferência de energia. O calor vai transitar melhor ali. Não está tendo mudança de temperatura, nada, mas é uma sensação que nós temos, porque ele é melhor condutor. Então ele se relaciona melhor com esse tipo de energia, diferente da madeira, que é um isolante térmico. Muito obrigado, e se tiverem dificuldades no formulário, podem entrar em contato comigo tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp que está no grupo da sua sala. Tá ok? Fico aguardando e boa sorte.